E se o ser humano conseguisse usar 100% do seu cérebro? Já imaginou controlar a matéria com a mente? Aprender uma nova língua em minutos? Resolver cálculos impossíveis em segundos? Essa ideia já foi usada em filmes, livros e séries de ficção científica. Mas e se fosse real? Será que seríamos uma raça de supergênios? Ou, talvez, isso pudesse ser o fim da humanidade como conhecemos? Prepare-se para uma jornada pelo que poderia ser o maior avanço, ou a maior ameaça, da nossa existência. Antes de sonhar com poderes mentais, precisamos desmontar um mito. A famosa ideia de que usamos apenas 10% do cérebro é falsa. Na verdade, exames como a ressonância magnética funcional mostram que usamos quase todas as regiões do cérebro ao longo do dia, só que em momentos diferentes e com finalidades distintas. Mas e se essa pergunta fosse reformulada? E se conseguíssemos usar todo o nosso potencial cerebral ao mesmo tempo, de forma eficiente, sem limites biológicos ou cognitivos? Aí sim, temos um cenário explosivo. Imagine o cérebro humano como uma cidade, ruas, avenidas, bairros especializados. Hoje, só algumas partes estão ativas por vez, como luzes acesas em alguns bairros. Mas e se, de repente, toda a cidade acendesse ao mesmo tempo? Cada neurônio trabalhando em perfeita harmonia, bilhões de conexões disparando sem pausa. O que aconteceria? Primeiro, nossa capacidade de memória se tornaria quase infinita. Lembrar da sua infância inteira, com detalhes. Guardar todos os livros que você já leu. Aprender piano em uma semana. Resolver equações que deixariam Einstein confuso. Mais que inteligência, você teria consciência expandida. Talvez pudesse perceber o tempo de forma diferente, antecipar padrões, ou até entender emoções humanas com precisão cirúrgica. Agora, vamos mais fundo. Com 100% da capacidade cerebral, poderíamos criar uma nova forma de comunicação. Sem palavras. Sem escrita. Apenas pensamento direto de um cérebro para o outro. A telepatia, até hoje considerada ficção, poderia ser a nova linguagem da humanidade. E com ela, surgiria algo ainda mais poderoso, a mente coletiva. Imagine bilhões de cérebros conectados em uma única rede neural, como um gigantesco superorganismo. Ideias compartilhadas instantaneamente. Soluções coletivas para crises globais. Mas também, nenhum pensamento seria mais verdadeiramente seu. Com total controle cerebral, controlar o próprio corpo seria só o começo. Poderíamos regular a dor, curar doenças com o pensamento, controlar batimentos cardíacos, sistema imunológico, metabolismo. E se conseguíssemos controlar até o mundo externo? A mente poderia influenciar objetos físicos, usando campos eletromagnéticos emitidos pelo próprio cérebro. Uma forma rudimentar de telecinese. Parece impossível? Talvez. Mas lembra do efeito placebo? É o cérebro mudando a realidade do corpo com a simples convicção de cura. Imagine o que esse mesmo cérebro faria se operasse sem limites. Nesse novo mundo, o aprendizado seria instantâneo. Bastaria desejar, e o cérebro faria o resto. As escolas tradicionais desapareceriam. Governos não precisariam mais de líderes com carisma, e sim, de cérebros conectados à verdade absoluta. Fake news? Impossíveis. A verdade seria sentida. As guerras talvez deixassem de existir, ou se tornariam batalhas mentais, frias, silenciosas, travadas em níveis que os humanos de hoje sequer entenderiam. A ética mudaria. A cultura mudaria. A própria ideia de eu e você se dissolveria. Mas, e o preço disso tudo? Cérebros operando a 1000 por hora exigem muita energia. Só para você ter ideia, hoje o cérebro já consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, e isso usando só uma parte dele. Com 100%,
precisaríamos de corpos mutantes, metabolismos extremos, talvez conectados a fontes externas de energia. E a saúde mental? Ansiedade, pânico, delírios. Com toda a consciência ativada, o cérebro também veria coisas que não deveria ver. Talvez a realidade se tornasse insuportável. Ou, talvez a loucura se tornasse o novo normal. Será que algum dia isso poderia realmente acontecer? Hoje, cientistas já estudam maneiras de aumentar a plasticidade cerebral, desenvolver chips neurais, expandir capacidades cognitivas com inteligência artificial. O projeto Neuralink, de Elon Musk, por exemplo, pretende conectar cérebros humanos a máquinas. Estamos nos aproximando de usar mais do cérebro, não 100%, mas mais do que jamais usamos. E com isso, talvez estejamos entrando em uma nova era evolutiva. Mas no fim, talvez a pergunta mais importante não seja: e se usássemos 100% do cérebro? E sim, será que estamos prontos para o que viria depois disso? Porque, talvez o verdadeiro limite nunca tenha sido o cérebro. Mas sim, a consciência que temos sobre nós mesmos. Talvez, usar tudo de nós, não nos tornaria deuses. Mas sim, algo totalmente novo, algo que ainda não temos sequer palavras para descrever.